E aí, gente, beleza? Eu acho que esse vai ser o último vídeo do ano e eu decidi gravar sobre alguns mitos natalinos, né? A época de Natal ela é considerada por todos como uma época de confraternização e tudo mais, e tem alguns mitos que se tornaram verdade e até algumas coisas que as pessoas falam que não existe que na verdade existem, né? Então, pra gente não alongar muito o vídeo, que eu acho que esse vai ser longo, já vou começar direto pela parte mais interessante que eu, pelo menos, acho. É a época do Natal, né, o dia 25 de dezembro. Algumas pessoas, algumas religiões até não comemoram, né, inclusive, mas as pessoas que comemoram essa data, é interessante. Eu andei pesquisando, já ouvi outras pessoas também falando a respeito disso. Então, para quem quiser dar uma fuçada aí na internet ou ler livros, né, já vi isso em livros também. Então, o que acontece? O dia 25 de dezembro, lá atrás, lá na época da Roma Antiga, existia uma religião não cristã, né, considerada pagã, digamos assim, e o, o cristianismo. Com a conversão, digamos assim, do imperador para o cristianismo, houve uma época, tá, me corrijam os mais conhecedores da história, né, se eu pulei alguma parte aí, alguma parte está meio destoando, mas, enfim, a parte que eu sei é a seguinte: o imperador ele estava perdendo a mão, né, perdendo o pulso sobre o povo, estava meio que dispersando. Sempre houve essa questão da participação do poder religioso sobre a política, né, sobre o controle de tudo que gira em torno do poder do controle das cidades, dos estados, países. Então o que aconteceu? O imperador eles tiveram a ideia lá em Roma de criar o catolicismo. Tá? Tem um monte de padre aí que vai ficar bravo comigo agora, né? Vai começar a falar, esse cara tá querendo acabar com a gente. Não tô querendo acabar com ninguém, né? As ferramentas existem com um propósito, logicamente cada um use para que possa multiplicar e prosperar dentro da paz e da harmonia. Quanto a isso. Mas voltando à história, e aí o que aconteceu? Algumas datas de alguns deuses que eles cultuavam na época, eles passaram a intercalar com as datas. Intercalar não, eles passaram a substituir mesmo, né? A verdade é essa. Já que é pra gente desmistificar, então vamos lá. As datas foram colocadas exatamente as mesmas datas dos deuses que eles cultuavam, foram colocadas as datas a serem comemoradas pela igreja cristã, né, pelo catolicismo na época. Então o que foi feito? A data do Natal. Nessa data eles comemoravam, cultuavam, né, o deus do sol invencível. Se eu não me engano, o nome do deus era Mitra. E o que acontecia? Era dia 25 de dezembro, dia 24 ou 25 de dezembro, era ali, na época do Natal. E aí falaram que Jesus nasceu nessa época. Tem estudos, tá, pesquisas de pessoas conceituadas aí, de universidades pelo mundo todo, que dizem que essa data não é bem a do nascimento de Jesus. Dizem que Jesus não nasceu nesse dia, não é bem assim a história. Convenientemente, eles fizeram com que ele tivesse nascido para que o cristianismo se voltasse todo, né, para substituir, na verdade, tentar a substituição de um culto que era feito por outro, tá? Para tentar retomar o controle. Então foi isso que aconteceu, tá? Na verdade, é bem provável que não tenha nascido ninguém nesse dia, né? Jesus, pelo menos, não tenha nascido ninguém. Desculpem os que fazem aniversário nesse dia, tá? Vocês nasceram nesse dia, lógico. Mas quando eu falo ninguém, é no sentido de terem apontado a data como realmente sendo um momento de festa e um motivo para comemorar que não seja o seu aniversário. Né? Não foi o dia que nasceu Jesus. Então substituíram o Deus do Sol invencível
pelo Filho de Deus. Foi mais ou menos assim a história, por uma questão meramente política. Esse é um mito, tá? Então a sociedade acreditou, aceitou a história, foi conveniente e assim estamos até hoje. Outra questão interessante que eu vejo muita gente dizer, eu já escrevi sobre coisas assim, tá? Não lembro se eu ainda mantenho publicado ou não, tem que fuçar no meu blog. O Papai Noel, né? Essa parte mais engraçada da história, que tem gente que fala, pô, nem as crianças hoje em dia acreditam mais em Papai Noel, que não sei o que, né? Papai Noel, coelhinho da Páscoa. Mitos e verdades. Coelhinho da Páscoa não existe mesmo, tá? Mas Papai Noel existe sim. Né? Ele foi uma pessoa, tá? São Nicolau, né? Se eu não me engano. Ele era uma pessoa extremamente religiosa, né? Cultuava muito a igreja católica ortodoxa. Me corrijam os experts se eu tiver enganado aqui no meu raciocínio. Ele morreu em 350, 6 de dezembro de 350. E o que acontece com esse cara? Agora eu não lembro se foi antes ou se foi depois de Cristo, tá? Depois, se eu encontrar, eu coloco no texto, aí no comentário do vídeo. Mas, enfim, ele era um cara que ficou muito conhecido pela caridade e pela afinidade com as crianças, né? É o que diz a história. Era um bispo da igreja e ficou como patrono, acho que da Rússia, e tem outros países, não sei se é Armênia também, alguma coisa assim. Mas ele foi um cara que existiu, tá? Da mesma forma que eu acabei de falar, né? Foi por uma convenção, acabaram adotando o dia 25 de dezembro para comemorar o Natal como o nascimento de Jesus. As pessoas falam para as crianças que Papai Noel não existe, sendo que ele existia, né? Ele levava as coisas para as crianças e tal, essa pessoa realmente existiu. Então é quase a mesma coisa que chegar no dia 25. Então, se você continuar dizendo que Papai Noel não existe, então daqui a pouco Jesus também não existiu. Porque apagaram da história, isso eu faço questão de falar, apagaram da história uma pessoa que realizou alguma coisa, não estou comparando os dois, não é isso. Estou falando que se um existiu por uma convenção de datas, adotaram o dia 25, o outro que existiu vão apagar ele da história. Por quê? Eu estou falando não a importância de cada um, mas sim se as pessoas existiram ou não. Né? É basicamente isso. Então, quando você falar para uma criança que Papai Noel não existe, se ele pesquisar e ler alguma coisa a respeito e for atrás, ele vai descobrir que o mentiroso é você. Então, meu amigo, é melhor se coçar e comprar. Agora as criancinhas que estão assistindo, tomara que tenha bastante filho ainda jovem, adolescente, criança assistindo esse vídeo, que agora tem gente que vai ficar bem feliz comigo. Crianças, Papai Noel existe sim, tá? Adultos, Papai Noel existe sim, existiu, era um cara que viveu, um cara que fazia caridade, um cara que, de certa forma, quando você faz caridade, é um presente que você está dando para as pessoas, tá? Então quem fala que Papai Noel não existe é mentiroso mesmo, tá? Porque tá aí, pesquisa na internet, vai ler livro, vai lá na Rússia, pesquisa a história, né? Eu tô de vermelho justamente por causa disso, né? Uma homenagem aos dois, né? Lógico, todo mundo fica feliz, né? Os cristãos ficam felizes pelo nascimento de Jesus. Eu acho que, independente de ser cristão ou não, se você pegar a mensagem de toda aquela compaixão, a compreensão e tudo mais, é uma mensagem legal para todo mundo, né? Cristãos e não cristãos. Eu acho que Jesus foi um cara legal, tá? Se for você, isso daí eu estou falando para os que não acreditam em nada, não querem seguir nada. Eu acho que foi um cara maneiro, sim, dava uma mensagem bacana, não era um cara que abaixava a cabeça para as coisas. Se a gente for estudar a história dele, foi um cara meio revolucionário para a época, tá? Então, e o outro, né, que pelo que diz a história também, a caridade, tá? E tudo mais. Como eu falei, presenteava as pessoas. Então, entre os nossos mitos e verdades, né, uma coisa que se comemora e se adotou como convencional, na verdade é um mito.
E uma coisa que todo mundo fala que é mito, na verdade é verdade. Acaba sendo verdade, né? Então, espero que o Papai Noel apareça aí para todos nós, né? Para todo mundo, né? Jesus também faça parte da festa. O mais importante é a gente entender que não adianta pegar apenas uma simples data, tá? Um dia específico. Pelo menos esse dia tem que todo mundo se reunir e comemorar. As pessoas extrapolam às vezes, né? Tem gente que acha que para ficar feliz é só bebendo, né? Acho que a felicidade vem de dentro, você não precisa ingerir e dar uma garrafa de felicidade, né? Então vamos começar a beber felicidade, né? Tem gente que prefere comer, enche a pança e depois não aguenta nem falar no dia seguinte, né? Fala que tá com asma, com bronquite, com alguma coisa. Só que comeu tanto que não consegue nem respirar com aquilo tudo. A felicidade ela tem que se manifestar de dentro, né? Não adianta você ficar tentando comer e beber felicidade. Isso não existe, mas o que é legal é que as pessoas podem tornar todos os dias um Feliz Natal, tá? E um Feliz Ano Novo. O mais importante seria se todo mundo compreendesse isso. Se você acordasse todo dia de manhã procurando fazer esse melhor, né? Não estou falando você, né? Nós todos poderemos melhorar bastante em todos os sentidos. E é importante que cada um. Eu escrevi alguns dias no Face, alguns dias não, né? Ontem. Provavelmente o vídeo vai. Ó, gente, não sei quando eu vou publicar esse vídeo, então ontem, antes de ontem, tá? Se não for hoje pro ar, eu escrevi no sábado, tá? Um texto a respeito disso, que fala sobre a questão de você. Aliás, eu vou até esclarecer um pouco mais, né? Apesar do texto já ser longo, para quem tem preguiça de ler, então vai aí o recado. O que acontece é assim, as pessoas chegam no final de ano, aí vai e compra roupa nova, roupa branca, e tem aqueles que acreditam naquelas simpatias, na tal da romã, e faça isso, faça aquilo. Então tem duas coisas, abriu dois leques aqui, né? Um deles é o seguinte: uma amiga minha me mandou um texto, eu achei interessante, a pessoa falando justamente a respeito disso, né? Se branco fosse paz, médico parece que não teria depressão, alguma coisa assim. Se amarelo fosse prosperidade, fosse riqueza, vamos colocar assim. Prosperidade, sempre que eu falo prosperidade, eu estou ampliando tudo, tá? Estou falando desde a saúde desde a parte material até a parte espiritual, estou abrangendo, né? Quando eu uso essa palavra, mas a pessoa, acredito que ela quis dizer no sentido dinheiro. Então, se amarelo fosse prosperidade, os correios, os carteiros, né, seriam. Ao longo do tempo, eu testando, conhecendo as pessoas que estudam mais a questão dos mestres ascensos, dos sete raios, e da cultura cristã, católica, evangélica e outras mais. Enfim, juntando tudo isso e testando e observando como as pessoas estavam reagindo, as pessoas que também testavam isso, o que acontece? O branco, o branco simboliza a paz para nós, porque novamente uma convenção. Tá? Não estou fugindo do assunto, tá? Isso daí está entre os mitos e verdades. Só que os testes práticos, tá? Nós chegamos assim, eu cheguei à seguinte conclusão e outras pessoas também. O branco ele precipita e expande, né? Ele faz aflorar a prosperidade. O branco. Então por isso que médico bem sucedido geralmente tem muito dinheiro, tá? Estou fazendo um paralelo assim meio que né, desconexo, mas é mais ou menos por aí o raciocínio. Então o branco é prosperidade. Ah, então por que todo mundo que pula as 7 ondas de branco não fica rico? Né? Aí veio essa pergunta, eu tô rindo, gente, porque se só pular onda e vestir o branco fosse. É a manifestação da energia do poder divino.
tá? Então, é simples, mas não é simples assim. Tudo gira em torno da pessoa realmente querer prosperar e ressoar com essa energia. Se você não entra em ressonância, não casa. Tá? Agora há pouco eu estava conversando com uma pessoa a respeito disso. Se até seja no time de futebol, no escritório, no trabalho, no lazer, se você tá brincando num jogo, se as pessoas do time não estão em ressonância, o time não entrosa. É aquelas histórias assim, por exemplo, no futebol, aquele ataque fabuloso que passou um ano e todo mundo viu que não servia para nada. Os caras não funcionaram juntos, porque eles não entraram em ressonância. Tá? Não estavam necessariamente com o mesmo objetivo. O de vencer, sim, mas não o como atuar, né? Como colaborar para que houvesse sucesso. Bandas que é comum, né? Principalmente no rock ou em outras áreas, né? No jazz, músicos fenomenais juntos que não funcionam, porque eles não estão em ressonância. Então você não basta você só vestir o branco e ir lá e achar que vai, né, dar um clique. Você teve 365 dias para se conectar, começar a entrar em harmonia com aquela energia e dar o clique para você ressoar. Né? Ressoar é o quê? Entrar no mesmo módulo de vibração. Na mesma, você sintoniza aquela frequência e começa a vibrar, é uma onda, né? Você começa a vibrar, né? Fazer assim, porque é melhor, né? Dançando break, ressoar na mesma energia. É necessário isso, só que o que acontece, eu não lembro agora o nome da pessoa, talvez eu fale errado, se eu estiver falando errado, depois eu escrevo o nome certo. Hélio Couto, se eu não me engano, fala a respeito disso. Tá? As pessoas, elas ficam com medo quando elas veem aquele poder todo, né? Porque isso é uma energia de poder. É quântico o negócio. Então quando você entra, começa a perceber aquela energia, a pessoa, não quero. Não quero, porque a partir de agora eu corro o risco de ser feliz e não ter nada do que reclamar. Eu não vou ser mais a vítima, o coitadinho. Eu não vou ter que continuar vivenciando aquela situação do sofredor. Muitas pessoas, elas fogem disso. Eu não quero deixar de ser sofredor. Eu não quero perdoar o outro. Eu não quero deixar de ter raiva do outro. Eu quero continuar vivendo aquela raiva. Então você não vai ressoar nunca com o amor universal, com a prosperidade infinita. Então o branco é a prosperidade. Aí vem o amarelo. O amarelo é a energia da instrução. Ele acelera aquilo que está. Né? Ele não vai modificar a energia, né? Isso quem faz é o violeta, ele transmuta. O amarelo ele vai trazer instrução, vai acelerar o processo que já está para que ele se conclua, né? Por isso que o Sedex, né, os Correios, né, não estou ganhando nada para fazer propaganda, mas a gente sabe que eles usam essa cor. Por isso que a premissa deles é ter rapidez. Tá? Quem usa essa cor vai receber mais instruções, vai ser mais rápido. Só que não significa que será mais rico. Então, se você gosta de usar amarelo e acredita que vai ficar rico, não vai não. Tá? Então, não tem a ver com isso. Tudo tem a ver novamente com aquilo que eu falei, com a ressonância. E o vermelho, né? Também falaram do vermelho. Eu lembro que eu até expliquei no texto lá que eu mandei para essa amiga. O que acontece? O vermelho, ou rubi, está ligado à compaixão, né? A energia do Cristo, a energia do perdão. E no texto que eu tinha lido estava escrito assim, se o vermelho fosse o amor, o bombeiro, né, ia ser uma pessoa assim, né, nunca ia separar tal. Olha só que interessante, foi a parte mais interessante de todo o texto. Né? O que acontece? Dando créditos aos créditos, né, foi a minha amiga Elaine, tá? Beijo no coração, Elaine. O que acontece?
essa energia do perdão e da compaixão, do amor incondicional, o bombeiro, ele precisa querer salvar alguém, né? Querer, não é só apagar incêndio, né? Às vezes ele arrisca a própria vida. Novamente, né, o vermelho não é à toa, tá? Tem todo um porquê, né? E isso porque quando eu vesti a camiseta, não estava pensando nisso. Depois, agora, falando que eu comecei a entender, né, a ressonância. Então, se você deixa ressoar, olha que interessante, as coisas se encaixam. Agora, se você não deixa, as coisas travam. E aí o que acontece? Veja a doação. Veja a necessidade, porque o cara, muitas vezes, para entrar num prédio pegando fogo numa casa e salvar qualquer vida, seja de um animal, de uma pessoa, ele não pode parar e falar assim, peraí, mas a pessoa que está lá dentro que eu vou salvar, ela foi boa? Não, cara, aquele cara era corrupto, prejudicou muita gente. Ah, então não vou salvar não. Você está me falando isso? Ele não tem esse tempo de julgar a pessoa, ele tem que ir lá e fazer o trabalho dele. É o não julgamento, né? É a ação. Então, é o compadecer-se com a situação adversa de que o outro está, sendo você uma pessoa preparada para ajudar, ele vai lá e faz. Né? E é o exercício da compaixão, né? O exercício, lógico, o cara ele treinou para isso, né? Ele foi treinado, mas a escolha da profissão e a boa execução dela depende desse compromisso, né? Desse, digamos assim, juramento ou compromisso com a vida. Olha que interessante, né? Não tem nada a ver com encontrar um par. E essas coisas, né, antes, por que eu contei essa história, né? Por que já foi uma parte, outra metade, agora vamos para a conclusão. Por que eu comecei a história de mitos e verdades, trouxe essa questão dos mitos das cores, tá? Porque as pessoas definiram que é assim e pronto, elas fazem todo ano, mas para alguns até surte um efeito, só que não tem só o relacionamento com isso, tá? Vai ter gente que vai falar, ah, mas eu faço, sempre deu certo e tal. Toda a prosperidade ela é infinita, deu certo até que ponto? Né? Até que ponto deu certo e parou? Ou continua dando certo e se ampliando? Quantas pessoas mais você pode ajudar com esse deu certo? Né? Então, não é receita de bolo, mas não apenas fazer aquilo que você acredita numa data específica. Eu acho que o importante para a evolução, para o progresso de todos, é que devemos aprender a nos libertar de tudo aquilo que acreditamos todos os dias e poder aceitar a possibilidade e até mesmo a realidade de que existe muito mais do que aquilo que nós achamos convencional acreditar, ou a possibilidade de uma receita de prosperidade e sucesso. Pois a vida, né, muitos palestrantes falam isso, muitas pessoas falam isso, quando a pessoa se encontra, ela descobre que a vida é uma surpresa a cada dia. Por que não iniciar hoje, ou se você preferir na sua comemoração de Natal, na sua comemoração de Ano Novo, por que não escolher uma cor que você nunca escolheu, ou por que não você fazer algo que você nunca fez, que te traga felicidade, te traga uma sensação benéfica na vida. Por que não estar pronto para o total desconhecido? Isso é a prosperidade infinita, estar pronto para esse total desconhecido. Você sabe que você tem que trabalhar e tudo mais. Mas e se de repente acontecer alguma coisa e todo mundo fala, não é mais assim que funciona. Agora a ferramenta não é mais dinheiro para troca. E aí? O que você vai fazer? É estar pronto para dar aquele passo rumo àquilo que você nunca viu. Esse é o conceito principal de tudo. Essa é a liberdade real das coisas. Né? Então deixo para vocês essa reflexão de final de ano. Tá? Papai Noel existe sim.
Dia 25 foi só uma convenção. As cores podem não necessariamente te trazer os resultados aos quais você acostumou esperar delas. Você precisa ressoar com elas e entender como elas funcionam. Estudar amplamente esse tipo de coisa. Se você não acredita em cores ou qualquer tipo de coisa assim, também é bom para quem para e faz aquele jejum e tudo mais, compreender que a caridade ela parte primeiro em você, a caridade para poder ter o amor, a autoestima e tudo aquilo que eu já falei durante o vídeo. Tem que partir primeiro de você. Se você pode multiplicar isso com a sua família, esses são os primeiros. Tá? Independente de você concordar ou não com a pessoa, uma hora vocês vão ter que se entender. Não tem jeito. Não adianta esperar que você vai para o céu e o outro não vai. De repente vocês se cruzam lá no céu, já escrevi sobre isso também. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer biquinho e olhar pro lado assim, eu não quero falar com você porque eu te perdoei, mas eu não quero mais saber de você. É assim que você vai fazer? É ruim, hein, filho? É ruim de fazer isso, hein? Você vai ter que encarar a pessoa. Você vai ter que encarar a pessoa mais cedo ou mais tarde aqui ou em qualquer outro lugar. Então é melhor você perdoar, não é necessário que você conviva com a pessoa. Uma coisa, eu falo, ser bom é uma coisa, ser bobo é outra. A pessoa também vai ter que te compreender. Se ela fez algo de ruim e você tiver que tomar até providências jurídicas, paciência, tá? Faz parte. Senão a pessoa vai ser uma criança eterna. Porém, isso não significa que você tem que virar a cara para a pessoa e falar que perdoou ela. Isso daí não é perdoar. Tá? Perdoar é compreender que a pessoa está naquele estado, que ela pode voltar a errar, então você não permite que isso aconteça, nem tampouco vai ficar lembrando toda hora que a pessoa fez isso ou aquilo. Você vai conseguir sentar numa mesa, dar um abraço na pessoa, tomar um café com a pessoa tranquilamente, tá? Porque aquilo não te afeta mais. Como dizem, né? Aquilo que o outro te fez é um desafio do outro. Aquilo que você sente com relação àquilo que o outro te fez é um desafio seu. Então, não só no final do ano, mas durante cada dia, nós estamos aqui para aprender. Acredito eu que porque falhamos em algum momento e também tivemos nossos acertos. Se ficarmos olhando só para as falhas, vamos ficar presos ao passado. Então temos que procurar acertar a cada dia. Então, esse é o recado para todos. Desejo a todos vocês ótimas festas, muita prosperidade, que se multiplique muito para todos nós, que cada um possa curtir com a sua família, com os amigos, com quem você mais ama e poder olhar para quem te causou algum desafio e olhar com gratidão e perceber que todos nós nos tornamos pessoas melhores a partir do momento que aceitamos aquele desafio ou escolhemos aquele desafio ou pessoa em nossas vidas. Gratidão a todos, um ótimo final de ano, um excelente 2016 ou excelente vários outros mais anos que venhamos ter, cada dia pensando em ser melhor para nós mesmos e multiplicando isso para toda a humanidade. Valeu, gente! Até a próxima!